Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região. Olha só, temporada 2025. A gente está chegando ao final dessa temporada, mas ainda tem muita coisa boa por vir. E hoje, o meu papo é com o professor Elias Ribeiro de Castro, que vai falar conosco sobre educação e agronegócio, coisas que não tem mais como ser dissociadas uma da outra. Professor Elias, obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre agro, que é o motor desse país, né? Muito bem. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, Claro. né, somente aqui do canal Simpro, e agradecer também ao Simpro pela minha participação. É uma honra estar aqui. É o primeiro professor do curso de agronegócio que eu entrevisto, salvo engano. O agronegócio ele tem um pouco dessa coisa da invisibilidade, né? Poucos conhecem, É. não tem muito noção do que Uhum. esse curso oferece, né? É. O que ele forma, qual o perfil do profissional que ele forma. É. Então é normal assim É. essa situação. Aqui no Cipro é a primeira vez, eu tenho certeza, mas em outro programa eu tive a oportunidade de entrevistar. Eu entrevistei 3 professores que ensinavam o curso de agronomia e eram 3 professores que tinham visões completamente diferentes da forma de exploração do agro, inclusive em questões ambientais, etc. Então foi um papo muito, muito interessante. Mas vamos aos pormenores. Agronegócio e educação. Professor, tem como dissociar uma coisa da outra? Hoje é possível você pensar em ter uma lavoura sem pensar em tecnologias que te alertam sobre mudança do clima, sobre pragas e sobre o uso inteligente do solo? É possível? Absolutamente negativo, né? O segmento agropecuário é um segmento que mais precisa de tecnologia de ponta, de profissionais qualificados, Uhum. porque são processos que são bastante complexos. Normalmente as pessoas, quando falam em agro, imaginam só o produtor rural, aquele Sim. agricultor, não é? Uhum. Mas efetivamente existe toda uma cadeia produtiva, né, que envolve agroindústrias, que envolve logística Uhum. e envolve também muita gestão. E a gestão desses processos, né, precisa de um profissional preparado que tenha conhecimento técnico sobre as culturas, né, sobre as características de cada cultura e também sobre todos esses elos da cadeia produtiva até chegar no consumidor. Por Uhum. isso que nós nos orgulhamos muito de ter aqui na FATEC Mogi das Cruzes um curso que é público, que é gratuito, que é de boa qualidade, e nós ofertamos isso para formar profissionais, são gestores, para gerenciar as propriedades, as agroindústrias aqui da região. Só para as pessoas terem uma ideia do tamanho desse mercado, quais são os cursos que são referência hoje, ou melhor, que são mais buscados hoje, ou que o mercado demanda mais profissionais nessa área do agro? Na verdade, o curso de agronegócio, existe o curso de agronomia e o curso Uhum. de agronegócio. O curso de agronegócio é um curso de gestão e Uhum. ele existe pelo menos em 8 unidades do Centro Paula Souza, ou seja, das FATECs no estado de São Uhum. Paulo. E nós temos os cursos de agronomia, que são mais comuns em faculdades como a USP, Unicamp, não Uhum. é? E faculdades particulares. No Brasil, né, em outros estados brasileiros também tem o curso de gestão do agronegócio e tem esse diferencial, né? O curso de gestão é um curso profissionalizante, Uhum. o nosso curso é um curso tecnológico, né? Que tem muita prática. O aluno ele não vê só a teoria, Uhum. ele coloca a mão na massa para aprender na prática como resolver esses problemas. O agro o agro é um mercado que todo ano apresenta números impressionantes de crescimento, ainda mais aqui no Brasil. Os produtores, eles conseguem produzir mais sem necessariamente precisar de mais espaço, e eu imagino que isso também demanda mais mão de obra especializada. Então é um mercado que está crescendo. Tem muita demanda ainda de mão de obra, ou é um mercado para profissionais que está saturado? Tem muita procura, Tem muita procura né? e a tendência, a nossa expectativa é de aumento assim vertiginoso de ofertas de vaga de trabalho nos vários setores do próprio agronegócio. Uhum. Mas assim, essas
possíveis vagas que existem hoje e que vão surgir por conta de investimentos maciços que devem ocorrer nos próximos anos no Brasil, demandam, né, profissional altamente qualificado, porque são fazendas, são negócios que têm muito investimento e, portanto, qualquer erro, né, pode trazer prejuízo, né, para a empresa, para a região e até prejudicar os próprios trabalhadores. Impacta no PIB do país, qualquer oscilação que tenha nesse... A gente vê agora o exemplo do café, né, que tem um problema de uma praga lá no Vietnã e afetou o preço do café aqui. Quais são as matérias que os seus alunos aprendem? Você falou aí em logística, você falou em tecnologia, o que mais que... Então, justamente, o curso de agronegócio, ele tem vários componentes. Ele é um curso assim, que forma o profissional para ele ter uma visão bastante ampla dos processos. Então, tem uma carga muito forte de matérias na área de gestão, muitas matérias na área de matemática, né? Então, matemática financeira, gestão, análise financeira, né? Tem também estatística, custos, orçamentos, contabilidade, todas essas disciplinas na área de matemática. Nós temos também uma parte do curso que é muito voltada para a comunicação, ou seja, de marketing, de gestão da comunicação. Não tem como uma propriedade, uma agroindústria, um negócio qualquer não ter uma boa comunicação. Então, é preciso que esse profissional, esse gestor, não é que ele vai ser, por exemplo, marqueteiro, ele vai ser um comunicador, mas ele precisa entender dessas questões para gerenciar bem o negócio dele, ou seja com o público interno, ter uma boa comunicação interna, seja com um bom relacionamento com os parceiros, com os fornecedores, porque toda empresa que está dentro desse segmento, ela está dentro dos elos das cadeias produtivas, o que significa que elas dependem umas das outras, elas são interdependentes. E portanto, assim, não tem como o gestor não tem como ele não ter esse conhecimento sobre comunicação, sobre marketing, sobre publicidade e principalmente sobre gestão de redes sociais. Um outro componente... Olha, curioso. Pois é. Um outro componente também que é importante é o componente tecnologia, né? São cursos tecnológicos e muitas vezes, né, eu acho que é isso que é importante a gente frisar, né, é que quando o público leigo, né, o público geral, quando ele pensa em agronegócio, ele imagina que um estudante ele vai estudar como mexer com a terra, como arar, como semear. Esse conhecimento ele tem também, porque esse conhecimento tem a ver com o componente agronomia, mas não é esse o foco, né? Então ele precisa saber quais as tecnologias, quais as ferramentas que são importantes para aquele negócio, para aquela produção prosperar. Sabe que eu tinha essa visão, até participar de uma feira de tecnologia, salvo engano, 2018, que era uma feira de inovações, e uma das inovações que tinha lá, eu nem sei se foi para o mercado, era uma caneta de infravermelho que o pessoal utilizava para fazer a medição dos silos de grãos. Uma caneta que usava para fazer... E assim, aí abriu meus olhos para o quanto tecnológico é esse setor, né? Um bom exemplo para as pessoas entenderem qual é a importância do agronegócio na economia brasileira, né? Além do fato de que ele representa 1/4 do PIB da economia brasileira, né? 25%, 24% a 25%. Este ano, a expectativa é que ele chegue a 26% do PIB do Brasil. Está havendo um crescimento bastante vertiginoso. Mas, além disso, o evento é o AgriShow, né? Quando as pessoas vão para esse evento, que é o maior evento da América Latina de exposição de máquinas e produtos agrícolas, que é lá em Ribeirão Preto, né, organizado pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, as pessoas elas mudam a visão que elas têm do agronegócio, porque são maquinários gigantes, são máquinas de ponta, com tecnologia, com inteligência artificial, né? E, portanto, assim, imagina um profissional
que vai gerenciar uma fazenda, uma empresa, não é? E tem lá uma quantidade enorme de funcionários que precisam lidar com essas ferramentas, fazer a manutenção e não pode dar prejuízo, né? Então ele precisa entender desses processos, não é que ele vai ser um programador, né? Mas ele precisa ter também pelo menos uma base de programação. E é por isso mesmo que a gente tem acompanhado essa evolução, né, dos tempos. E nós fizemos agora recentemente uma atualização da matriz curricular, de modo que a partir de fevereiro de 2026 o nosso curso ele vai ter também pelo menos mais 3 disciplinas na área de TI. Então vai ter inteligência artificial, IoT e vai ter também modelagem de dados, fora as outras disciplinas. Quando a gente fala em inteligência artificial hoje no agro, a gente está falando do que exatamente para as pessoas entenderem? Veja bem, numa agroindústria, né, é tudo automatizado. Então, os robôs, as máquinas, mesmo nas grandes propriedades, as máquinas, as colheitadeiras, né, e outras máquinas nesse sentido, elas já estão assim, sendo alimentadas com inteligência artificial para automatizar todo o processo de colheita, de beneficiamento, de processamento desses produtos. Qual que é o perfil dos alunos hoje do curso de agronegócio? Então, os nossos alunos são normalmente oriundos da rede pública, né? Tem uma parcela que vem das escolas particulares, mas a maioria das redes públicas. É bastante heterogêneo, ou seja, tem pessoas desde 17 anos, adolescentes de 17 anos, até jovens adultos com 35 até 40 anos. Muitos profissionais também querem se reposicionar, né, fazer um outro curso. E também tem muitas pessoas que vêm de São Paulo, vêm de uma cidade que gostaria de empreender, gostaria de ter um conhecimento técnico para iniciar um negócio. Tem muitas mulheres também que fazem o curso. Muitas mulheres. E o que tem nos deixado bastante contente recentemente é cada vez mais está vindo jovens, porque efetivamente a gente sabe que acho que é isso que eu gostaria de deixar bem claro, porque o agronegócio ele é importante, primeiro por uma questão da economia, que a gente já frisou aqui, mas também por uma questão social, porque não tem como as pessoas se alimentarem se alguém não plantar. Não é? Então, assim, o segmento agrícola e pecuário, ele tem uma importância assim, até humanitária, né? Quer dizer, você vai estar num segmento que você está contribuindo para alimentar o mundo, alimentar a sua família, os seus amigos, a sua cidade, o seu estado. E o que é mais interessante também é que quando a gente está nesse segmento, e esse é algo muito precioso para nós lá do curso, é que a gente precisa cuidar da natureza com muito carinho. Então, a gente precisa produzir, né, em larga escala, quanto mais produzir para poder escoar, mas produzir com qualidade, são alimentos com qualidade, alimentos saudáveis, e as boas práticas, né, de produção, de respeito, né, à natureza, ao cumprimento das leis, né, de proteção dos mananciais e de toda a parte que é protegida por lei. Então, é um curso assim que a gente... Eles estudam a legislação florestal brasileira também? Não? Sim, tem a disciplina de direito, né, no curso justamente por conta disso. Mas em outras disciplinas também se fala sobre essa legislação que pelo menos defende aí a sustentabilidade, o respeito à natureza. Quando eu perguntei do perfil, eu achei interessante que tem mulheres que se interessam pelo curso, mas o perfil desses alunos são filhos de agricultores, são pessoas que já têm algum contato com esse mundo rural, ou é um perfil de aluno que já entendeu a parte do business desse agronegócio e sabe que lá na Faria Lima tem muita gente fazendo muito dinheiro com agro? A gente tem de tudo um pouquinho, tá? Mas nós gostaríamos de ter mais alunos que sejam que sejam filhos de produtores, filhos de agricultores. A gente tem uma certa dificuldade porque existe assim uma resistência, mas isso é meio que normal, né? Eu achei que era o
o natural desse... Não. Na verdade, assim, o adolescente que está lá, vê o pai dele trabalhando na roça, na lida, levantando cedo, ele acha que é aquilo lá que ele vai fazer, por isso que ele não quer continuar naquilo lá. Entendi. Então, a minha mensagem, né, para essas... Geralmente, quando eu tenho a oportunidade de falar com filhos de produtores, por exemplo, na segunda-feira eu tive a oportunidade de ir na Coprojur, no lançamento lá do contrato de alimentação, né, de compra de alimentos dos produtores, que vão servir na cesta básica das escolas aqui municipais. Sim. Eu tive um momento que eu tive contato com agricultores e filhos de agricultores. Então, o que a gente geralmente gostaria de falar é que uma coisa é o pequeno produtor, principalmente que na região tem essa característica, mas trabalhar no agro não é isso, não é só isso, né? Então, assim, mas no geral, esses filhos dos produtores, eles têm uma resistência, eles não querem continuar na área. Eu achei que era justamente o oposto. Eu achei assim, que era tipo uma evolução daquele trabalho dos pais. Né? Temos assim, alguns alunos, né, que são muito bem, eles têm facilidade, né, para aprender, porque já estão lá, já têm assim, uma visão, uma experiência prática. E normalmente esses alunos eles se tornam empreendedores futuramente. Nós temos um caso, o Ercílio Soia, que foi um dos nossos primeiros alunos, que hoje é bastante conhecido na categoria. Ele é produtor de caqui. Na verdade, ele já teve vários prêmios. O caqui dele, se você vir, você vai querer. Assim, é uma coisa do outro mundo. Um caqui assim, tamanho de uma jaca. Caramba! Lindo, maravilhoso. E ele, assim, ele já tinha, claro, a família dele já tinha todo um conhecimento, toda uma prática, mas ele mesmo, nas suas palestras que ele dá, nos depoimentos que ele dá, ele deixa bem claro que fazer o curso da FATEC o preparou para posicionar aquele negócio dele no mercado. E de lá para cá, a empresa dele, né, é número 1 de produção de caquis no Brasil e no mundo. Ele exporta caqui daqui de Mogi para fora. Caramba! Então, os seus alunos já chegam lá, pelo que eu entendi, sabendo do business e do quanto de dinheiro que o agro movimenta. Então, já chegam lá com essa cabeça. Alguns. Infelizmente, nem todos, né? Principalmente esses que agora está havendo assim, uma maior procura por parte dos jovens. E a gente quer isso, porque o segmento ele precisa... Não é? Assim, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente vai precisar de gestores competentes. Então, ele precisa se renovar, a gente precisa formar gestores que sejam novos, que tenham novas ideias, né, para poder aí, implementar e transformar aí o agro. Como que o curso de agronegócio conversa com o curso de agronomia? Então, o curso de agronegócio ele tem um componente importante de agronomia. Ele tem, por exemplo, tem 2 disciplinas de tecnologia de produção vegetal, né? São disciplinas que têm uma carga horária bem forte na matriz. Nós temos também produção animal, mesma coisa, mais 2 disciplinas. Temos infraestrutura no agronegócio, agricultura de precisão. Todas essas disciplinas, elas são do componente de agronomia. Professor Elias, desde sempre eu ouço que a agricultura brasileira ela é referência por se produzir muito em espaços cada vez menores, por se produzir com muita qualidade, você acabou de dar o exemplo do caqui, a ponto da gente exportar a nossa expertise para outros países. Eu ouço isso há muito tempo. Mas me parece que a gente ainda não conseguiu dar aquele salto na produção, da gente deixar de ser produtor de commodities para exportar um produto mais refinado e até melhorar essa cadeia produtiva que você citou em uma das suas respostas. O porquê que isso não aconteceu? É uma falta de profissionais qualificados que pensem nesse salto da gente de repente não exportar mais a laranja e sim um suco de laranja? É uma questão de restrições e barreiras comerciais, haja vista
esse entreveiro que é essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia e agora essas barreiras dos Estados Unidos, é uma falta de política, de visão política, que é, na minha opinião, meio burra, porque você bem citou, a gente vai chegar a 26%, a 16%, 20% do PIB. O que é, na sua opinião? Muito boa pergunta. Esse é um tema assim, muito caro para mim. Tenho estudado muito e até assim, eu acho que o tempo que a gente tem é pouco tempo para falar sobre isso. Mas efetivamente, assim, o Brasil ele se tornou conhecido como produtor de grandes commodities. Então a gente produz os grãos, o material bruto e exporta. Exporta a um preço muito baixo. Né? Como você tinha falado, o café. E a Brasil é o maior produtor de café. E a Alemanha, né, e outros países importam esse nosso café. Eu vi um dado, desculpa te interromper, eu vi um dado sobre exportação de carne, que assim, a gente exporta carne in natura nesse meio do acordo da União Europeia, tá? A gente exporta carne in natura e coisa lá, sei lá, tantos bilhões de dólares por ano. Mas se a gente exportasse a carne congelada, sei lá, um processo tecnológico relativamente simples, a gente dobraria esse rendimento, esse lucro, mas por causa de uma barreira dos produtores lá da Europa, a gente não consegue fazer isso. Então tem uma questão política importante também, né, que a gente precisa superar, né? Sim, então, até partindo disso que você falou, é uma barreira, né, da Europa. Não é só da Europa, né? Existe, assim, para responder de maneira objetiva a sua pergunta inicial, existe assim, um acordo tácito internacional que diz mais ou menos o seguinte: determinados países eles só vão produzir grãos in natura e outros países vão processar esses grãos. Então, esses países, né, como o Brasil, que tem, né, um território enorme, ficou incumbido com essa função de produzir. Só que a gente não fica com o lucro principal. Né? Claro que como a exportação de commodities em grandes quantidades, a gente acaba tendo bastante lucro. Agora, essa realidade ela começa a mudar, viu? Inclusive, eu orientei recentemente um aluno que falava justamente sobre essa questão de processamento. Por que no Brasil não tem processamento de café tipo blend? E aí ele fez um mapeamento das iniciativas, né? No momento em que havia assim, um descrédito, um estímulo, um desestímulo, né, à indústria brasileira. Porém, nos últimos anos, né, a indústria brasileira começou a se recuperar e a gente já está vendo assim, alguns indícios de que esse tipo de processamento e de dar valor, agregar valor a esses produtos brasileiros, isso tende a aumentar. Principalmente, né, na área de alimentos. Nós temos até algumas empresas, né, que já estão fazendo isso. Eu queria também destacar, né, assim, que geralmente o pessoal se esquece, né, mas só esse ano, no Plano Safra, foram 719, se não me engano, 19 bilhões para os grandes produtores de commodities, né, carnes, leite, soja, trigo, café, cana-de-açúcar, etc. E para os pequenos produtores, né, aquilo que a gente chama de agricultura familiar, 98 bilhões. Né? Isso, quer dizer, todo esse volume, quer dizer, ele vem aos pouquinhos, dependendo da situação, né, o produtor ele tem uma certa dificuldade de acessar esses financiamentos, porque ele tem que estar com a situação jurídica regularizada, né? E aí entra também o papel dos nossos alunos. Tá? Aqui na região, por exemplo, uma grande parte dos produtores não está com a situação regularizada. Então, o nosso aluno, quando ele sai da faculdade, ele sai preparado para assumir assim, a gestão de uma empresa, regularizar, né, deixar ela certinho e reposicionar ela no mercado e dar lucro para aquela pessoa, para aquele empresário. Né? Então, assim, eu particularmente sou bastante otimista, eu vejo que o Brasil agora ele está
né? Pelo menos o governo ele está criando aí uma série de canais, estruturas que vão beneficiar esse segmento, né? No sentido de a gente poder, no Brasil mesmo, processar alimentos e vender e ter mais lucro, né? É isso que a gente ensina também aqui na região. Às vezes um pequeno produtor, por exemplo, de hortaliças, se ele cria uma estrutura, pega lá um financiamento, cria uma estrutura, ele pode fazer o processamento, fazer a higienização do alimento e já vender esse alimento direto para o consumidor. Aí eu acho que é importante, aproveitando que a gente está no ambiente de um sindicato, falar das associações e das cooperativas que trabalham com esses pequenos produtores para fazer esse processo de organização também, né? Excelente. A gente tem ali a FATEC, né, principalmente o curso de agronegócio, temos uma parceria importante, muito próxima com as associações, com as cooperativas. Na verdade, a gente fez um estudo em 2024 que comprovou que a instalação da FATEC aqui em Mogi contribuiu para o fortalecimento desse segmento cooperativo. A região, na década de 90, ela tinha cooperativas muito fortes, mas por questões políticas, questões assim, essas organizações elas acabaram falindo e o segmento ficou bastante mortinho. A FATEC ela foi instalada, inaugurada em 2008, e de lá para cá, pelo menos 4 outras cooperativas foram criadas. 2 delas por ex-alunos nossos. Olha só. Então nós temos a Coproad, que é a cooperativa de produtores aqui do Alto Tietê, que é o Fernando Soia, não, agora eu me confundi, é um outro aluno nosso que é o idealizador e diretor lá. E nós temos a CAC, que é a cooperativa de Quatinga, que tem como presidente a Simone Silotti, que é uma aluna brilhante que nós temos. Só para você ter uma ideia, ela foi uma das 100 mulheres do agronegócio na capa da revista Ford. Caramba. E ela atualmente para a revista Ford, é articulista da revista. Ou seja, uma mulher empreendedora, aqui do bairro de Quatinga, né? Uma mulher assim que transformou muitas vidas, principalmente durante a pandemia, quando pequenos produtores começaram a ter dificuldades com escoamento, né? Porque meio que parou tudo, né? Aí ela inventou um projeto, ela pensou, ela estava lá na faculdade, tinha lá a faculdade, né? A FATEC tem, tá ligado ao Centro Paula Souza, tem o projeto Inova Paula Souza, que é um projeto de inovação. Sim. Ela participou desse projeto, depois ela participou de vários projetos, ela ganhou financiamento do Banco do Brasil, depois do jornal O Estado de São Paulo, e com isso ela criou esse projeto que se chama Faça um Bem Incrível, que foi fundamental ali para a articulação, organização dos pequenos produtores, e beneficiou assim, muitas famílias, porque são alimentos que foram doados, alimentos que seriam perdidos, né, jogados fora, e que acabaram beneficiando aí muitas pessoas. Você citou em uma das suas respostas aí o Plano Safra, a gente teve o maior Plano Safra da história, superando o do ano passado, que também já havia sido o maior Plano Safra da história. 700 bilhões... Acho que é 619, se não me engano. É bilhão pra caramba. Para os grandes produtores e 89 para os pequenos e médios produtores. Para você, essa distribuição deveria ser diferente? Os pequenos e médios deveriam ficar com uma fatia um pouco maior? A opinião pessoal minha, né, como professor, especialista na área, não é? Não sou agrônomo, mas, né, tenho esse conhecimento aí na área. Eu acho super importante o investimento, e o governo tem que realmente investir pesado nesse segmento e em outros segmentos. Mas eu acho um pouco discrepante essa diferença, né, de 819 bilhões para 80. E aí se você... E esse 80 já é um recorde, né? Mas antes não tinha a loucura disso tudo é quando você analisa os dados. Porque veja bem, 1/4 do PIB, 25%, vem do agro. Mas vem de qual segmento, qual setor?
Então a gente sabe, se você analisa os dados de maneira especificamente, que 70% desse 1/4 do PIB do agro vem dos pequenos produtores e não dos grandes produtores. Os grandes produtores em torno de 30%. Então é meio discrepante, né? Agora, considerando, né, que a produção em larga escala, por exemplo, de soja, de gado, realmente tem um custo muito maior, né? Porque ali ele envolve tecnologia. Imagina o custo de uma colheitadeira, né? São milhões, né? Não é mil, milhares. Sim. E você vai aqui para um pequeno produtor, ele consegue comprar um trator, né? Agora está chegando os mini tratores, máquinas pequenas que vêm da China, que dão um auxílio assim impressionante para o pequeno produtor, mas tem um custo muito mais baixo. Então, que houvesse uma diferença é normal, mas eu particularmente, pessoalmente, eu acho muito discrepante essa diferença, né? Eu acho que ninguém questiona a necessidade do governo investir no nosso agro, de disponibilizar linha de crédito. Mas essa fala sua vai muito de encontro à fala de um economista, que me fugiu o nome agora, mas que eu ouvi a entrevista dele recentemente, que questionou a quantidade de dinheiro que vai para esses grandes produtores. É um setor, esses grandes produtores, eles lidam com muito lucro. E ele sugeriu que talvez não fosse necessário tanto investimento para esse segmento e fosse direcionado ou para os pequenos e médios ou para outros setores, como a indústria que você citou, que é o salto que a gente precisa dar para a gente começar a faturar mais com o nosso agro. Você também enxerga isso? Faz sentido para vocês? Pergunta fácil que eu fiz. Essa pergunta é uma pergunta meio capciosa, né? Na verdade, assim, que haja assim, uma discussão sobre reposicionar esses valores, eu acho super importante. Eu acho mais importante que todo segmento esteja envolvido nessa discussão, mas principalmente os pequenos produtores, né? Os pequenos empresários, pequenos negócios, que é a característica da nossa região e de grande parte das regiões produtoras brasileiras. Mas particularmente, assim, eu acredito que todos os segmentos, né, então, assim, o produtor de soja, ele também tem que ter assim, um certo apoio, principalmente em tecnologia, porque se você não tem assim, um investimento, né, no segmento, você não vai conseguir, por exemplo, aumentar as pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias de ponta na área, né? Agora, que o pequeno produtor ele precisa de mais atenção, isso não há dúvida. E o curso de gestão em agronegócio aqui da FATEC Mogi das Cruzes, ele foi criado justamente para beneficiar a região, que é uma região conhecida, né? Praticamente o celeiro de hortifruti granjeiro aqui na região, abastece a Grande São Paulo, abastece... Né? Aqui a Mogi das Cruzes ela está logisticamente muito bem posicionada, sim, né? Sim. Então grande parte escoa para o litoral também. A gente perdeu para outros pontos produtores a Mogi, Rio de Janeiro, né? Porque também ia muita produção para o Rio de Janeiro. A gente precisa recuperar isso daí. Mas para isso é necessário a profissionalização, a tecnicização dos negócios aqui na região. E é por isso que o curso foi criado, para formar esses profissionais que entendem tenham essa expertise, né? E possam transformar assim, esses empresários rurais. E aí assim, tem uma questão também que eu acho importante, que é a cultura. A cultura local dos pequenos produtores é uma cultura assim, bem fechada, bastante resistente às mudanças. Talvez até por isso o perfil do aluno que você citou antes, então, né? Exatamente. Então, quanto mais assim, nós atuarmos no sentido de fortalecer as cooperativas, as associações, a participação junto ao pequeno produtor. A partir do ano que vem, a gente vai ter um projeto
que vai estudar os projetos de agroecologia, ou seja, já é uma coisa que está começando a chegar, que tem a ver com aquilo que você estava falando, que são projetos agroflorestais de respeito, de produzir, mas sem prejudicar de forma nenhuma a natureza. Então, à medida que a gente vai se organizando, e a gente já está há 15 anos, né? Pensando em muito tempo, mas não é pouco tempo. Sim, então, para que o curso ele tenha, assim, seja amplamente conhecido da sociedade, né? E tenha um impacto maior ainda nessa transformação do mercado, do pequeno mercado. Então, assim, eu estou bastante otimista. Vocês têm uma relação com as escolas? Vocês recebem alunos? Vocês vão até as escolas para ter esse contato mais próximo com os filhos dos agricultores que você citou? Gostei muito da pergunta, porque a gente tem essa necessidade, não tem como. É um curso que não é conhecido, não é curso como psicologia, odontologia, você vai fazer um curso de enfermagem, um curso de logística, mesmo o curso de logística é conhecido, mas um curso de agronegócio, as pessoas, elas acham que vão pegar na enxada. Esse que é o nosso, é um preconceito isso, né? Então, assim, é importante que nós, professores, né, estejamos sempre desmistificando essa situação, porque quando o jovem está fazendo agora o terceiro colegial, ou está fazendo, né, o ensino, finalizando o ensino médio ali, ele percebe que ele tem uma opção aqui na região de um curso de qualidade, que é público, e que é gratuito, não é? E que vai colocá-lo numa posição do mercado, uma posição muito boa no mercado. E, ao mesmo tempo, ele vai contribuir para a proteção da natureza, vai contribuir para a alimentação das pessoas. Por isso mesmo, assim, todo semestre a gente procura não apenas visitar as escolas, né, secundaristas, mas também trazê-las para a FATEC. Inclusive, no dia 16 de outubro, nós vamos fazer a FATEC aberta, o dia inteiro, com o nosso corpo docente, que é muito preparado, mestres, doutores, especialistas do mercado. Os nossos alunos estão sendo capacitados para oferecerem oficinas, minicursos, oficinas na área de TI, né? Todas as áreas que a gente tem lá, de TI, minicursos, né? De Word, Excel, Canvas, várias outras nesse sentido, em RH, né? Como fazer um currículo, como ter um portfólio, e mais que isso, né? A gente vai trazer pessoas para fazer uma aula magna, para conversar com esses alunos secundaristas, e todos os professores também estarão à disposição para conversar com esses alunos. Eu acho que, assim, é um papel nosso como uma instituição pública, não é? Abrir para a sociedade conhecer. Nós estamos aqui próximos, né, do ginásio, né, aqui na Mogilar, Vila Mogilar, mas, assim, ele é um prédio pequeno, né? Normalmente as pessoas, quando passam, não imaginam que ali tem cursos de excelência, que são cursos de graduação. As pessoas geralmente confundem também esse curso técnico com tecnológico. Lá o nosso curso é tecnológico, né? Você, terminando o curso, você pode fazer um mestrado na USP. Nós temos, inclusive, vários alunos que finalizaram e hoje são professores, seja na rede pública, seja já com professores universitários. Né? Vários alunos nossos trabalham aqui na região, nas cooperativas, temos vários alunos trabalhando no SEBRAE. A região ela tem essa característica, muitos órgãos públicos, né? Muitos órgãos que envolvem, né, que são coletivos, né? Muitos empreendedores, temos alunos que se tornam empreendedores. Tem uma aluna, por exemplo, que está super feliz, ela inclusive vai vir para dar o depoimento na FATEC aberta, e ela tem uma empresa de logística, de comércio internacional. Essa é uma disciplina que também tem no curso, né? Então, temos alunos que gostam muito dessa área. O curso, olha que legal, o curso ele tem 6 semestres de inglês.
justamente porque o profissional que trabalha no agro, ele precisa ter, assim, saber falar, né? Pelo menos minimamente ali, porque tem também essa questão dos negócios, altos executivos, sim. Não é? Então a gente está muito feliz porque nós estamos, né, numa área que é de ensino, né, uma área super importante aí para a alimentação, para a própria sociedade. Professor, quem ficou com a gente até agora já entendeu que o curso é excelente, mas o jovem que está lá em casa assistindo a gente pensa, caramba, tem vários cursos excelentes de engenharia e tem engenheiro que se formou e foi fazer outra coisa porque não conseguiu espaço. Porque o mercado em algum momento saturou, ou porque se formou e viu que não era exatamente do jeito que ele esperava que fosse a absorção por parte das empresas. Como que o mercado vem recebendo esse profissional que se forma, que faz o curso em agronegócio, tem demanda por essas pessoas, paga bem, fala isso porque eu acho que isso aí é o que vai fazer a pessoa semestre que vem se inscrever no seu curso. Tudo tem a ver com o tal do diferencial, né? Assim, primeiro, os nossos alunos, aqueles alunos, os egressos que saem com esse diferencial e são assimilados pelo mercado, eles são muito bem aceitos. Ou seja, nós temos os melhores feedbacks de atuação dos nossos ex-alunos. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é importante, tocar nesse assunto também, que é a diversidade de atuação desse profissional, desse gestor do agronegócio. O segmento ele tem uma ampla gama de possíveis vagas de trabalho. Então, seja como gestor lá de uma propriedade, de um negócio mais focado na produção agrícola ou na produção de animal, seja uma agroindústria, que vai fazer ali o processamento, seja na parte logística, que vai fazer o transporte, né, da produção até a agroindústria, e depois da agroindústria até o consumidor final, seja no comércio internacional, seja na própria comercialização. Então, o segmento é muito vasto. Então, muitos dos nossos alunos, eles ao longo do curso, eles vão se especializando numa dessas áreas. Nós, assim, vamos preparando, nós vamos até meio que falando, o que você gosta? Você gosta de animal? Você gosta de vegetal? Você gosta de gestão? Você gosta de logística? Gosta de caminhão? Gosta de máquina? Então, o que você gostar, você vai poder trabalhar. Ou seja, uma área que dá essa liberdade também para o profissional. Legal. E mais que isso, né, as primeiras turmas, como o perfil desse profissional era e ainda é pouco conhecido, nós acabamos formando muitas pessoas que nem queriam muito aquele segmento. Mas terminaram o curso conseguiu formá-los, prepará-los para o mercado, eles foram trabalhar em outra área, e estão muito bem. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, dá para fazer o curso e mesmo que você não queira trabalhar em uma das várias áreas, vários segmentos do agronegócio, você também estará preparado para trabalhar em áreas afins, em outras áreas correlatas. Entendi. Porque ele tem assim, uma base assim, bem genérica, né, de conhecimento, de técnicas e tudo mais. Entendi. Para quem se interessou, quer saber mais como que a pessoa... quando que é o vestibulinho? É vestibulinho ou vestibular? Vestibular. Vestibular. Quando que é o vestibular? Quando que abre as inscrições? Esse dia da FATEC aberta que você falou, reforça a data, mas se eu não puder ir nesse dia, eu posso ir num outro dia para conversar com o professor Elias e com coordenadores e etc., para entender como que funciona? Nós estamos sempre à espera de uma boa visita. Nós sempre estamos querendo que você vá lá nos visitar, vamos receber com muito carinho. Porém, no dia 16 de outubro, nós vamos fazer o FATEC Aberta, que é um evento que envolve todos os cursos lá da FATEC, os professores, alunos atuais,
os ex-alunos, nós vamos trazer mais de 30 ex-alunos que estão bem posicionados no mercado para falar diretamente com os estudantes secundaristas, professores, coordenadores de escolas. Nós vamos, no dia 16 de outubro, oferecer, né, para os nossos visitantes minicursos na área de tecnologia da informação, na área de recursos humanos, mas principalmente na área do agronegócio. Vários minicursos para que o estudante tenha assim, um gostinho, né, do que exatamente seria esse curso. O vestibular está aberto, querido. O vestibular está em pleno vapor, vai até o dia 11 de novembro, e nós aguardamos aí as inscrições. Gostaríamos muito que o primeiro, né, todos os estudantes secundaristas, né, pudessem aí se interessar por esse segmento importante, principalmente aqueles que têm disponibilidade para estudar no período da tarde, né? O período da tarde é um período que a gente tem mais tempo, porque à noite, geralmente, o pessoal chega lá às 19 horas, aí tem que ir um pouco mais cedo para casa, porque a condução, trabalha, às vezes tem pessoa que mora longe, mora até, né, numa região rural ali. E aí que à tarde o aluno a gente tem vários laboratórios lá, né? Então os alunos eles têm um pouco mais de atenção, de mais de comodidade. Então a gente está chamando a atenção quem pode estudar à tarde para fazer a inscrição no curso à tarde. E veja bem, olha, o custo da inscrição, o preço da inscrição está baratinho, viu? Porque até na pandemia estava em torno de R$90. Aí a gente brigou e a gente conseguiu diminuir esse valor para R$47. Então está super acessível. Está bem baratinho. Professor Elias... uma outra coisa. No dia 16 de outubro, Sim, nós vamos dar bônus, ainda mais bônus ainda, além de estar baratinho, vai diminuir um pouco mais ainda para aqueles que nos visitarem e fazerem inscrição lá. Caramba! Quem quiser entender mais sobre esse mundo e quiser tirar alguma dúvida com o senhor, tem um contato, tem redes sociais, quer passar esse serviço para as pessoas? Sim, olha, todas essas informações que eu passei sobre o vestibular, é só acessar a página da FATEC. Então é www.fatecmogidascruzes.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Facebook, Instagram. O próprio curso ele também tem página, né, no Face, no Instagram. A gente está abrindo agora uma página no TikTok, então esperem. E a gente vai falar bastante com esse pessoal que está... Esse público mais jovem, né? Os nossos alunos estão preparando verdadeiras surpresas, né? Vídeos, eles vão que legal. Fazer Isso faz parte da grade do curso de comunicação também, não? Da matéria de comunicação ou não? Sim, parte sim. Quer dizer, nós somos responsáveis lá por essa parte, por essa disciplina, né, de comunicação empresarial. E nós, inclusive, nós pontuamos, nós damos uma pontuação para esses alunos, né? Tudo temos que hoje em dia fazer. Claro. Então os alunos eles são assim muito assíduos, eles querem fazer a parte de, e por exemplo nesse dia eles não vão ter aula, os nossos alunos, mas eles vão estar trabalhando, eles vão estar, eles já estarão lá preparados, eles vão preparar as apresentações deles, os cursos que eles vão ministrar, o trabalho que eles vão fazer. E é como que eu disse, né? A gente sempre procura colocar o aluno numa situação prática. A gente joga um desafio e eles são ótimos, né? Porque a gente fez um ideatom, desculpa a minha demo, mas assim, ideias maravilhosas. Assim, muitas vezes nós aprendemos assim, com esses jovens que entendem aí bastante dessa coisa das redes sociais, dessas novidades. E a gente acredita muito no nosso aluno, viu? O nosso aluno é o nosso parceiro, nosso principal parceiro. Professor Elias, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Espero que você tenha gostado. Eu adorei conversar com você. Volte sempre, a casa é sua. Eu também gostei muito. Eu vim preparado para algo mais estruturado, mas gostei. A conversa foi bastante... Que bom. Eu não tinha muito, muito costume, né, de fazer, mas eu achei muito bacana. Que gostei bom. muito. Gostaria de agradecer a sua gentileza e ao Simpro, né, toda a diretoria, todo o pessoal que me convidou aqui.
e assim, dizer que eu gostaria muito que fizesse cada vez mais sucesso esse canal, né? Então, todo mundo aí Que bom. prestigiando o canal Simpro. Obrigado, professor. Se tiver novos projetos, venha divulgar aqui, as portas estão abertas. Maravilha, grande abraço. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se tiverem alguma dúvida, entre nas redes, conforme o professor Elias falou, mas podem mandar para a gente também, a gente encaminha para o pessoal da FATEC. Eu tenho certeza que eles vão responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.